A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nessa manhã eu quero aqui deixar mais uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. No livro aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra do Senhor nos diz: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Meus amados irmãos, diante desta passagem aqui, eu quero trazer para você nessa manhã a importância e o poder que tem a oração em nossas vidas. A Bíblia aqui vai nos dizer, meus amados irmãos, que então levantaram uma grande multidão contra o rei Josafá, contra o povo de Israel, contra Judá. E aí a Bíblia nos diz aqui então, meus amados irmãos, que quando vieram avisar a Josafá a respeito dos seus inimigos que haviam se levantado, que haviam vindo contra a vida deles, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que então Josafá, ele temeu, Josafá, ele teve medo, porém, ele foi buscar ao Senhor Jesus e apregou jejum em toda a Judá. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, que não é vergonhoso, meus amados irmãos, dependendo da situação a qual vivemos, nós temos esse sentimento do medo. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, dependendo da situação a qual nós estamos vivendo, dependendo da forma a qual estamos vivendo, sem dúvida alguma, nós vamos ter sentimento conosco, sentir medo de que algo venha dar errado em nossa vida, de que algo não venha a acontecer em nossas vidas, sobre aquilo que nós às vezes tantos planejamos. Mas a Bíblia aqui nos diz, meus amados irmãos, que Josafá ele teve medo, mas porém, ele foi buscar a face do Senhor. Não é diferente na minha e na tua vida, meus amados irmãos. Independente da luta, a prova, a situação a qual estamos vivendo, por mais que muitas vezes nós vamos ter esse sentimento conosco, o sentimento do medo, meus amados irmãos, mas que em vez de nós nos afligirmos, em vez de nós, meus amados irmãos, nos acovardarmos, que nós possamos também fazer como Josafá fez, e buscar ao Senhor, e jejuar ao nosso Deus. A Bíblia aqui, meus amados irmãos, ela nos diz que quando Josafá, ele apregou jejum sobre Judá, quando Josafá ali começou a orar com o povo de Israel, com o povo de Judá, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, um pouco mais além, que então Deus, ele levanta um profeta no meio daquele povo, onde então o profeta começa a dizer para aquele povo, a dizer para o rei Josafá: olha, rei Josafá, olha, povo de Judá, não temas diante a adversidade, diante dos teus inimigos. Então somente se coloque na posição, então somente se coloque na brecha, e tu verás o livramento que eu hei de dar para vocês. Olha, rei Josafá, olha, povo de Judá, então somente fique atento, então somente fique na posição, pois essa peleja não é sua, mas eu pelejarei por vocês. Meu irmão, minha irmã, aqui nós vamos ver o poder que tem a oração. Aqui, meus amados irmãos, quando Josafá começou a clamar ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele foi pedir socorro ao Senhor, porque ele sabia, ele tinha certeza, meus amados irmãos, que o único que podia ajudar naquele momento, naquela hora, era o Senhor Jesus, meu irmão, porque ali aos olhos dele, aos olhos da carne, ele via ali, meus amados irmãos, que eles não tinham condições de vencer os seus adversários, mas ele tão somente buscasse ao Senhor, o Senhor então tinha, meus amados irmãos, todo o poder, toda a autoridade para lhes dar a vitória. Não é diferente na minha e na tua vida, meus amados irmãos.
É através da nossa oração que nós vamos alcançar a vitória em nossas vidas. É através da nossa oração, meus amados irmãos, que o Senhor então vai falar conosco, que Ele vai nos fortalecer, nos fortificar cada dia mais. É através da minha e da tua oração, meus amados irmãos, que o Senhor então Ele vai pelejar por mim e por você. Então, independente de uma situação a qual estás vivendo, não se acovarde. Não desista em meio à caminhada, meus amados irmãos, mas tão somente vai buscar a face do Senhor, vai, meu irmão, orar, vai jejuar, meus amados irmãos, porque com certeza, se assim fizer, o Senhor lhe dará a vitória, e os seus inimigos cairão por terra. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que depois desse profeta ele ter falado com o rei Josafá e com o povo de Judá, então eles fizeram tudo conforme o Senhor havia dito. E eles foram então, meu irmão, para a guerra. Eles foram para a batalha. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando eles chegaram ali, quando eles avistaram aquela grande multidão que estava contra eles, que vinham contra eles, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, então, que o Senhor ali, Ele desbaratinou todo aquele povo, para que eles guerreassem entre eles mesmos, e todos eles fossem destruídos, e o povo de Judá recebesse a vitória. Meu irmão, minha irmã, sabe o que Deus fala comigo, com você, nesta manhã? É que se nós colocarmos tudo na mão do Senhor, se nós tão somente buscarmos a face de Deus, em oração, em jejum, e vigiar em tudo aquilo quanto nós for fazer, meu irmão, o Senhor também vai desbaratinar todos os nossos adversários, para que eles venham guerrear entre eles mesmos, e assim venha nos dar a nossa vitória. Então não deixe, meu irmão, de buscar a face do Senhor, não deixe de orar, meus amados irmãos, não deixe de clamar a Deus, não deixe, meu irmão, de jejuar, meu irmão, não deixe de vigiar, e se coloque tão somente na posição que o Senhor te ordenou para ficar, e pode ter certeza, meu irmão, que a vitória vai ser sua. Não importa o tamanho da multidão que você vai entrar contra a tua vida. O que importa, meu irmão, é que o tamanho do seu Deus. O que importa é que o teu Deus, meu irmão, Ele é maior de qualquer outra multidão que se levante contra a tua vida. E assim Ele vai te dar a vitória. Meu irmão, esse é o poder que tem a nossa oração. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a oração de justo pode muito os seus efeitos. Então, se você, meu irmão, é um justo diante de Deus, continue orando, continue clamando ao nosso Deus, e pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que a vitória será certa sobre as nossas vidas, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos, e que o Espírito Santo de Deus venha falar ainda mais em vossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém.